O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Fala Aí, Professor. Olá, professoras, olá, professores. Meu nome é Wellington Soares, eu sou jornalista da revista Nova Escola e esse é o Fala Aí, Professor, o programa em que a gente discute os principais problemas da educação que são apontados por vocês. Estou aqui hoje com o Leandro Beguossi, diretor de produtos da Associação Nova Escola, meu chefe. Tudo bem, Leandro? O El não gosta muito quando o chefe vem, mas a gente é chato, né? E resolveu vir hoje, brincadeira. Isso é um prazer, acho que esse tema... os temas levantados pela pesquisa Conselho de Classe, né, que embasam muito essa conversa que a gente está tendo. É um privilégio estar aqui, discutir com especialistas, discutir com quem está na sala. E porque além de falar, a gente aprende um bocado. Eu sempre aprendo uma enormidade quando a gente está conversando com professores e educadores. Então, brigadão, Well, pelo convite hoje. Eu que me convidei, praticamente. Não, beleza, valeu. Vamos ver se você não atrapalha muito, né? Acho que um pouquinho. Tipo reunião de pauta. Não, beleza. Legal. Hoje a gente vai falar de um tema específico que é psicólogo na escola. Precisa? Os mais de 1.000 professores que foram entrevistados pela Fundação Lehman e pelo Instituto Paulo Montenegro afirmaram que o desafio mais urgente a ser enfrentado por eles é a falta de acompanhamento psicológico para os alunos que precisam. E logo, seguindo ali, vem indisciplina. E parece que eles veem uma relação entre as duas coisas. A gente vai discutir isso um pouco com a Alcione Marques e a Sandra Geraldo Martins, que estão aqui com a gente. Bom dia, Alcione. Você quer se apresentar? Bom dia, professores da Nova Escola. Bom dia, Wellington. Bom dia, Leandro. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, trabalho há mais de 25 anos com educação e eu sou vice-coordenadora do projeto Cuca Legal, que é um projeto que trabalha com programas de promoção de saúde mental e educação emocional, principalmente com educadores, em várias instituições, mas principalmente na escola e mais diretamente com educadores. Então é um prazer estar aqui para discutir esse tema, que acho que vai dar bastante conversa. Ótimo, obrigado. Professora Sandra, você quer se apresentar também? Bom dia a todos, eu sou a professora Sandra Maria, trabalho na Escola Brasílio Machado, estou na rede há 33 anos, já há um bom tempo, né? E estou aqui, vamos conversar. E eu acho muito importante essa pergunta que você veio nos fazer, sobre o psicólogo na sala de aula. É uma coisa muito importante. Mas eu queria começar perguntando na lata, assim, psicólogo na escola, precisa? A falta de acompanhamento psicológico faz diferença na aprendizagem? Eu digo que a resposta é sim, tá? Precisa sim o psicólogo na escola. Talvez, a gente vai discutir aqui, não pelas razões exatamente... e pelas expectativas que se tem inicialmente. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais até de um modelo de intervenção do psicólogo, que é um modelo mais tradicional e que é baseado, ele está muito apoiado na psicologia clínica. Né? Então, assim, a gente no projeto Cuca Legal, eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, mas nós somos um projeto multidisciplinar e a gente atua muito na escola. E o que a gente percebe é que, assim, há uma expectativa de uma atuação do psicólogo num modelo, um modelo médico. Terapia, professora? E veja bem, escola, a atuação do psicólogo dentro da escola não é para fazer terapia. Não é para o professor ir para um divã? Não, e nem professor e nem aluno. Ele vai trabalhar muito mais numa outra linha de aconselhamento, mas a questão é que às vezes se tem uma expectativa dessa atuação clínica, que é assim, é um pouco aquela visão de o psicólogo está ali numa salinha, tem um aluno que está com problema, vamos mandar lá para ele resolver. E aí acaba tendo uma frustração dos agentes escolares, porque não resolve, porque a coisa não é por aí. Né, há uma localização somente no indivíduo e se cria uma expectativa que não, o psicólogo vai analisar, diagnosticar, arrumar um tratamento e vai resolver o problema com esse aluno e ele vai voltar bonitinho para mim. Eu fiquei curioso para ouvir um pouco da professora Sandra, qual que é a visão que ela tem disso como alguém que está em sala de aula, né? Claro. Que enfrenta essas questões, esses problemas, né? E aí, de repente, vê no psicólogo uma esperança mesmo, né? O que acontece é isso, a gente tem o problema, faz relatórios, manda para o psicólogo e aí eles só pedem relatórios, mas nos dá uma devolutiva.
Então, a criança vai, fica lá 2 sessões, volta, não, a criança não tem nada. E realmente não é isso. É muito difícil, né? E aí é uma coisa muito interessante que eu queria retomar, que é o seguinte, então não é só o psicólogo na escola, né? É que psicólogo é isso e o que essa pessoa faz. Porque para ter só mais um burocrata batendo ali, não faz sentido, né? Eu fiquei me perguntando isso também. Com a fala de vocês, eu fiquei me perguntando qual que é o papel desse psicólogo que vai estar na escola para atuar na formação do professor mesmo, né? Para falar o que aquele professor em sala de aula pode fazer com aquele aluno. Eu sei que no Projeto Cuca vocês super trabalham com isso, né, Alciane? Isso. Este psicólogo dentro da escola, ele também é um agente educativo. Não estão claras ainda, e ainda isso vai se definir, e esses limites vão sendo também construídos com a própria escola, qual é a atuação desse psicólogo. Né? Como é que ele vai atuar de uma forma que ele... Porque a função e o objetivo é claro, ele precisa, a partir dos conhecimentos do funcionamento psicológico, contribuir para o processo educativo. É importante que ele se integre na comunidade escolar, que ele se aproxime de alunos, de professores, da gestão, dos pais, que ele participe de processos decisórios e que ele promova. Então, eu acho que é assim, né? A escola não tem psicólogo e não tem um monte de coisas, né? Que precisaria ter. Agora, Então, eu acho que se a gente enveredar por esse caminho, o programa vai ficar um tantinho longo. Tem com o aluno, para que haja esse bem-estar psicológico. Alcione, eu queria... Você está falando sobre a importância do psicólogo estar dentro da escola. Sim. Eu fiquei me perguntando quem que é essa figura do psicólogo dentro da estrutura que existe de escola hoje. Eu queria entender um pouco se você defende que haja um novo cargo, uma nova função na escola que seja psicólogo, ou se pode ser, de repente, um profissional que já atua na escola que tenha formação psicológica, né? Sei lá, um coordenador pedagógico, um orientador educacional, um diretor, vice-diretor, não sei. Eu vejo que esse psicólogo precisa ter um lugar, tá? O risco de você colocar um coordenador pedagógico, por exemplo, exercendo esse papel, é que você vai esvaziar alguma coisa. Ou a função dele como coordenador psicológico, né? Ou a função dele como psicólogo. O que você acha? Eu fiquei curioso. Desculpa te Não interromper, é, Sandra? senhor. Claro. Não, vai ficar um buraco, né? Se ele sair dali para atender outra coisa, não. Ele tem o coordenador tem muitas atividades, atribuições dentro de uma escola. Então, por exemplo, nós temos a nossa vice-diretora, ela que os problemas com os alunos vai direcionado a ela. Então, ela tem já um jeito de conversar com a criança, a gente leva para lá, ela conversa, aquelas brigas que acontecem, quando ela está atendendo, ela para o serviço dela. Então, sabe, cada um tem sua função dentro da escola. Então, não dá para um coordenador, o outro coordenador, para fazer isso. Eu queria entender também, justamente aproveitando o gancho da professora Sandra, puxar um pouco para a realidade da escola pública, né? Precisa ter psicólogo? Precisa, pelo que vocês estão me dizendo. Mas não tem. E aí? Vale a pena, sim, que os professores, que a comunidade educativa crie essa demanda. Olha, nós precisamos educar, ficou mais complexo, né? É a complexidade dos tempos modernos, né? Dos tempos que vivemos. Então, a gente precisa da colaboração de várias ciências, de vários conhecimentos para dar conta, né, no caso da escola, do processo educativo. Enquanto não tem, eu acho que vale a pena a escola procurar fazer um levantamento de serviços públicos, CAPs e outros serviços de apoio, né? Os CAPs... O CAP, só para explicar, é o Centro de Apoio Psicossocial. Exatamente. Certo? Que é um órgão público, uma entidade pública que faz atendimento psicológico. Perfeito, que tem psiquiatra, tem psicólogos, tem... E por vezes também os próprios postos de saúde, né? As UBS têm alguns psicólogos também. Então eu acho que a escola pode fazer um levantamento na região, porque às vezes a escola não conhece os recursos que ela tem nesse sentido, a comunidade desconhece esses recursos, então ela procura mapear estes recursos para ela poder utilizar desses recursos. Agora, veja, para encaminhamentos que justifiquem isso. Às vezes a solução vem também em forma de laudo, né? É muito comum a gente conversar com professores de escolas públicas, eu já fui várias vezes a várias escolas, e os professores falam, eu tenho esse aluno que eu não entendo muito bem o que está acontecendo com ele, mas ele não tem laudo.
Como se o laudo fosse, de fato, resolver a questão. Não vai dar as né? respostas, gente, porque um laudo de um transtorno mental, de um transtorno de aprendizagem, ele, em primeiro lugar, assim, o perigo de eu rotular, cristalizar, bom, não vai aprender mesmo porque ele tem déficit de alguma coisa, tá? Ele vai aprender, eu preciso achar caminhos para ele aprender. No mesmo quadro de transtorno, eu vou ter perfis totalmente diferentes. Então, a questão é assim, a partir daí, o que eu posso fazer para este aluno? E nesse então, sentido, olhar o aluno mesmo, sem dúvida, o psicólogo ele pode ajudar no sentido de construir, em conjunto com o professor, ações possíveis para que este aluno continue aprendendo. Eu acho que, nesse sentido, essa equipe multidisciplinar pode construir em conjunto estratégias. Agora, esse psicólogo, aí voltando a falar do psicólogo dentro da escola, ele tem que estar muito integrado com esta comunidade escolar. Porque senão não vai funcionar. É menos numa sala e mais no corredor, né? Absolutamente, absolutamente. Né, Sandra? Eu não sei como é que você vê isso. Quer dizer, o cara não pode ficar lá numa salinha dentro da escola. Ele tem que estar interagindo, ele tem que estar muito próximo. Tem que estar observando a criança, né, em todas as partes. Né? Eu tenho um ex-aluno, o ano passado, ele não sabia tudo de matemática, tudo. Fazia problemas, não sabia ler, mas se eu lesse para ele, ele resolvia. Aí um dia, o pai estava preso há 4 anos, e o pai saiu da cadeia no meio do ano. E ele veio todo contente, professora, meu pai saiu da cadeia. Eu falei, nossa, que legal! E agora? O que você vai dar de presente para ele? Você vai aprender a ler? Pô, você acredita que ele aprendeu a ler? Incrível, né? Então, nossa, foi uma coisa assim. Eu até fico emocionada, desculpa. Não, tem que ficar, uma baita história bonita, professor. Não, e hoje ele está no nosso reforço, ele já sabe ler e está escrevendo. Está no 3º ano esse ano. Mas foi assim. Por isso que você vê, quando o pai foi preso, ele tinha 3 anos. Isso marcou muito essa criança. Foi uma coisa, e a mãe vinha, professora, eu acho que ele não vai aprender, porque ele não sei o quê. E até então que eu não sabia, depois que a gente fica sabendo, porque você vai conversando, a mãe vai se abrindo, porque eles se fecham, né? Como que você tem uma coisa lá no fundo, mas você não sabe o que é. Então, se tivesse mesmo um psicólogo, já teria nos passado, né? Olha, essa criança tem um problema lá emocional dela que não vai, né? E aí essa importância, né, Sandra, até desculpa te interromper, a importância desse olhar mais abrangente, que considere outros aspectos, porque aí vai junto com o professor falar, poxa, essa criança está vivendo essa situação, né? De que forma que a gente pode lidar, então, para a gente poder ajudá-la a superar esse bloqueio? A classe, eles trabalham em parceria, né? E quando eles veem que um amiguinho está aprendendo, eles aplaudem. E eu trabalho muito assim, a união da classe, né? Então, um tem que ajudar o outro, ninguém para trás. Eu tenho um trem que saiu da Estação da Luz. Então, uns já estão lá na frente, outro está no vagão do meio, o outro está pendurado. E, às vezes, alguém fala, olha, ninguém vai ficar pendurado, vamos subir. Então, é isso muito... aí. Vou começar a usar essa metáfora lá na nova escola, quando o Wellington começar a reclamar que tem muita matéria, tem muito trabalho. Falar, Wellington, pega o trem na Estação da Luz. Eu vou falar, o trem já está em Jundiaí, eu ainda estou em Pirituba. Não, e assim, eu acho que é muito bonito o que a Sandra traz, porque é o que a gente vê na maioria dos professores, que é a questão de acreditar que a criança possa aprender. E eu acho que isso também tem conhecimentos que a neurociência, que a psicologia cognitiva pode contribuir, que é no sentido assim de trazer informações, como é que o cérebro aprende, como é que são os processos cognitivos, né? A criança, apesar de uma questão, de uma dificuldade, será que toda dificuldade é transtorno? Todo problema de aprendizagem é transtorno? Já sabemos que não. Né? Mas quando há o transtorno, qual é o limite dela? Né? E a gente hoje sabe que toda criança aprende, independente da sua condição, em outro ritmo, de uma outra forma. Em outro vagão, pendurada, mas ela vai aprender, né? Uma coisa que a Alcione falou e que me chamou bastante atenção, e que eu acho que eu queria esclarecer um pouco, porque eu não entendi, na verdade, é que hoje a gente sabe que nem toda dificuldade é um transtorno. Eu queria entender o que é um transtorno, o que não é, o que caracteriza de fato algo que precisa de um acompanhamento mais intenso, o que não.
O transtorno, ele é algo, ele é caracterizado por uma disfunção, né? Então, existe algo que não está funcionando bem, organicamente falando, e que compromete alguns processos cognitivos, né? No caso da gente falar de transtornos relacionados à aprendizagem, né? Okay? Isso só pode ser diagnosticado por um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra. E alguns desses transtornos recomenda-se equipes multidisciplinares. Por exemplo, o próprio transtorno do déficit de atenção. Tá? Você não tem um exame que você faça, um exame de sangue, um exame de imagem, que vai acusar que essa criança tem esse transtorno. Então, na verdade, é importante que ela passe por alguns profissionais. Então, ela vai passar, por exemplo, por um psicopedagogo, vai passar por um fonoaudiólogo e por um neurologista, para que haja uma convergência desse diagnóstico, para que ele seja seguro. O transtorno, nem sempre, e na maioria das vezes, ele não é medicado, porque a maioria dos transtornos, inclusive, não tem medicação própria. O transtorno do déficit de atenção existe uma medicação, mas também não é indicado para todas as crianças que têm transtorno de déficit de atenção. Tem uma série de outras coisas. Você desenvolve com essa criança estratégias para que ela estabilize mais a sua atenção. Você desenvolve com ela estratégias para que ela consiga se organizar no ambiente e no tempo. E mesmo as que tomam medicação vão precisar dessas estratégias. Vamos lembrar que a medicação não vai resolver assim um problema. Né? Serão necessárias intervenções específicas para ajudar a esse aluno a desenvolver estratégias para que a sua atenção funcione melhor. Ótimo. Acho que a gente pode começar agora a ouvir as perguntas que a gente tem. A gente tem 2 perguntas dos professores e aí a gente consegue aprofundar um pouco mais a nossa discussão. Vamos ouvir primeiro a da Heloísa Maria das Neves Assunção. Ela é professora de Minas Gerais e tem uma dúvida sobre o que a gente está conversando. Gostaria de saber como um psicólogo lhe orientaria a ajudar um aluno que está passando por problemas familiares e o rendimento escolar está sendo afetado por esse motivo. Parece quase que ela estava escutando a conversa aqui no estúdio, né? Então, uma criança que está passando por problemas familiares, é muito importante que a escola se coloque como um espaço de acolhimento. Né? E às vezes na escola ele vai encontrar um conforto que na família ele não está tendo por uma série de questões. Então essa postura de acolher e de criar um espaço para ouvir, e aí independente até do psicólogo, né? Pode ser um coordenador, pode ser um professor, pode ser um diretor, pode ser outros agentes escolares, acolherem e dar um espaço de escuta para essa criança. Isso ajuda muito. Né? A Sandra certamente tem várias situações dessa, ou semelhantes a essa, para contar para a gente. Em relação ao psicólogo, ele tem que conversar com essa família e entender qual é este problema. Né? Conversar com esta criança no sentido de perceber melhor qual é o alcance, qual é o impacto que esse problema que ela está vivendo está gerando nas suas emoções, né, na sua dimensão emocional, e em que medida que isso pode impactar os seus processos cognitivos. Aí esse psicólogo, entendendo em primeiro lugar qual é esse problema de fato, porque não vai ter receita igual para todas as situações, desenvolver junto com a escola essas estratégias para que isso possa ser minimizado, né? Para que essa questão não gere tantos impactos assim no processo de aprendizagem. A gente falou de um tema super polêmico, que é família. Eu queria falar de outro tema que é muito polêmico, que é indisciplina. Alunos indisciplinados são os alunos que precisam de ajuda de psicólogo? Não. Na verdade, assim, a gente precisa entender o que é indisciplina, né? A gente trabalha, às vezes, com uma discussão com os professores sobre a construção da autoridade. Né? Então, essa autoridade ela tem que ser construída, ela não é mais dada a priori. Agora, a construção da autoridade ela vai se dando na relação. Né? Uma autoridade onde o professor vai construindo esse lugar de quem tem algum conhecimento para ser compartilhado, né? Mas onde ele respeita onde ele é respeitado. A indisciplina faz parte da infância, faz parte da adolescência, romper as regras, questionar as regras. Então, assim, vamos dizer, essa fantasia de não, a escola não terá indisciplina ou não pode ter indisciplina,
é algo absolutamente real. Se uma escola não tiver disciplina, ela tem um problema grave, né? Agora, ela provavelmente não tem aluno, né? ela está vazia, fechada, né? Então, a questão é como é que nós lidamos. Em primeiro lugar, a escola ela tem que ter regras claras, né? Muitas vezes o regimento escolar, ele existe, mas ele está na gaveta. Às vezes, nem mesmo o professor conhece bem o regimento escolar da escola. Então, assim, regimento escolar, vale a pena, quer dizer, a escola se organizar para 1 ou 2 dias por ano, discutir com os alunos o que são regras estabelecidas no regimento escolar, por que elas foram estabelecidas. Então, isso dá uma legitimidade. Agora, dá trabalho, e é um trabalho que não é feito uma vez e depois acabou. Ele tem que ser feito com uma certa frequência. Eu queria saber da Sandra se os alunos dela são indisciplinados, bagunceiros. Não. Não. Como que você faz para lidar com isso? Porque crianças, elas têm o quê? Por volta de 9 anos? Não, eles têm de 7, estão começando a fazer 8. 8? É. Então, é um período que eles estão bastante inquietos, querem brincar, não querem ficar sentados tanto tempo na sala de aula. Tem as regras também, né? Tá até lá no cartaz as regras, eles brincam na hora de brincar, na hora de atenção, tem atenção. E são crianças, né? Tem hora que acontece mais alguma coisa, mas nós temos toda semana a assembleia, onde são reunidas as 2 salas, a minha sala e de uma amiga, segundos anos, e eles sentam em círculo e ali sai de tudo que vocês imaginam. Sempre tem um tema gerador da assembleia. Consegue dar um exemplo pra gente? Sobre indisciplina já foram várias vezes, né? O que causa, o que vai poder melhorar, limpeza de banheiro, o que fizer, como vão fazer com o dinheiro da festa junina, eles queriam fazer uma piscina na escola. E aí, mas uma piscina, uma piscina com baldinho, uma piscina de nulito. Uma piscina. Aí a diretora disse assim, mas uma piscina aonde? Vamos fazer o quê? Vamos tirar a quadra e vamos fazer a piscina? Não, professor, acho que é melhor deixar a quadra. É interessante isso da disciplina, porque a gente costuma ver como um problema que tem só 2 lados, né? Ou essas crianças são muito indisciplinadas ou elas são muito mimadas, né? São os 2 pontos, assim. E o que eu tô achando interessante dessa conversa é que a gente tem mostrado que dá para fazer de jeitos diferentes na prática, né? A gente escuta muitos professores falando, mas o aluno tem que saber que tem regra no mundo, né? O mundo tem regra. É legal é legal quando a gente vê isso chegando nesse ponto, sabe? Olha, tem regra. Vamos aceitar as regras? Vamos construí-las juntas, né? É construído com as crianças as regras, não é a gente chega lá e põe as regras, né? Então, para falar, tem que levantar a mão, tem várias coisas, né? Então, qual a regra mais curiosa que os alunos têm lá, professora? Tipo, alguma coisa que você fala, nossa... Olha, eles sempre querem sair na fila, então eles querem correr para ir ser o primeiro da fila. Então, quando é para sair para o almoço... O El faz isso direto. É dificílimo. Da meio-dia eu saio correndo. Eu logo notei. Então, a minha filha é por ordem de tamanho. Mas aí, quando eu vejo assim, um que está muito cansado lá atrás, eu falo assim, não, vamos mudar um pouquinho, olha, esse aqui cresceu à noite, vamos passar aqui para frente. Não, por ordem de tamanho eu acho bom, acho uma boa solução, porque o Leandro tem quanto? 1,83 m? Não, é feio esse bullying, né? Eu tenho só 1,74 m. Primeiro. Então, sempre, e quando chega na hora do refeitório, tem alunos que querem comer correndo para ser o primeiro. Eu falei, não. Pode ir devagar, vamos comer, vamos por ordem de tamanho, agora vamos lavar. Então, são regras, por exemplo, lavar as mãos para ir ao banheiro antes do almoço, sair em fila, não chutar o amigo, não bater, não falar palavrão, e aquelas coisas, né? Consigo ver tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, professor. Tenho vontade de dar um abraço e falar, continua. O que é importante saber é que assim, a criança lida com regras de maneira diferente em cada fase da vida, né? Então, a criança pequena, né, na criança que está ali com 5, 6 anos, é muito interessante porque para ela é mais fácil entender a regra
pensando no outro, né? Então, por exemplo, você faz com ela uma construção de regras, né? Então, olha, nós vamos fazer por exemplo, a fila. Olha, a fila é assim, por ordem de tamanho. Às vezes ela tem dificuldade de se autorregular, mas ela tem uma facilidade um pouco maior de regular o outro. Falar, não, poxa, mas você não é pequeno, você não pode estar aqui na frente. Faço isso direto, professor. Então, e assim que a criança vai internalizando as regras, né? Primeiro ela começa regulando o outro e depois ela começa a se autorregular. Então, e aí conforme a criança vai crescendo, vai ficando mais fácil esse entendimento das regras e essa própria autorregulação baseada nas regras. A socialização, ela é fundamental e ela é apoiada em regras. Agora, de novo, né? Quanto mais essa criança entender o porquê destas regras, por que essa regra existe, em que medida que essa regra também favorece a ela, né, se o outro quebrar, né, quanto mais ela entender, né, o regimento escolar, obviamente, que a priori aquele regimento está ali pronto, embora possa ter havido uma construção da comunidade, até dos alunos desse regimento, mas esse regimento está pronto e vai ter que ser seguido, mas é importante que ela entenda quais são as razões por trás dessas regras. E possa construir, como a Sandra contou aqui para a gente, regras específicas para aquela turma, para uma determinada atividade, mas que ela participe entendendo a razão daquilo, né? Porque aí aquilo faz sentido para ela. Não significa que ela não vá romper, ela vai. Vai beliscar, vai chutar. Mas desta forma ela vai incorporando isso na sua vida, e vai entendendo o que significa. E como é ruim quando quebram a regra com ela também, quando o outro quebra, de que forma que isso também a prejudica. Eu fiquei me perguntando aqui o quanto o comportamento dos alunos também não pode servir como um sinal para o professor avaliar o próprio planejamento. Eu queria saber da Sandra, por exemplo, se ela nota que em algumas atividades os alunos se comportam melhor ou se engajam mais do que numa aula expositiva, por exemplo. Por exemplo, numa aula de jogos que a gente trabalha, uma tema, é mais difícil, né? O comportamento, eles ainda têm muita dificuldade de trabalhar em grupo, né? Nos jogos, respeitar a sua vez para jogar. Então, tem alunos que já se saem muito bem. Você vê ali, tem outros que precisam dar auxílio ali do professor, ler a regra do jogo outra vez, retomar a leitura, porque ele não entendeu aquilo. Agora, tem alunos não, que vão rápido. Então, eu, quando faço essa atividade uma vez por semana, eu sempre coloco um líder em cada grupo. Não assim... é ele que sabe tudo. Não, ele não sabe tudo, mas ele é capaz de nos ajudar, porque você divide uma classe de 30, né? Em grupos de 4, é muito aluno para um professor só, trabalhar com vários tipos de jogos, né? Então, é assim. Agora, segundo a regra, que eu até queria comentar a hora que a Cione estava falando, é sobre, numa assembleia, ou mesmo na aula expositiva, o direito dele falar. Porque todos querem falar ao mesmo tempo. E aí, mas eu levantei a mão, mas ele falou o que eu queria falar, professora. E agora? Então vamos lá. Pensa primeiro antes de querer levantar a mão. Porque assim, você faz a pergunta, a maioria levanta a mão. Aí um fala, e você? O que você queria falar? Eu levantei a mão, mas eu nem pensei. Só quero falar. Só quer falar. Então, isso é uma coisa que a gente também está trabalhando. Porque numa assembleia está lá todo mundo falando, daqui a pouco você vê ele levantou a mão, mas ele nem pensou. Então, ele fala de uma pergunta que o outro já respondeu, sabe? Volta naquela mesma pergunta. Então, isso é um trabalho que a gente faz na escola. É fundamental, assim, essas dinâmicas, assembleia, rodas de conversa, que, aliás, a gente, inclusive, quando trabalha com professores, a gente trabalha em roda de conversa, né? Porque essa possibilidade de construção conjunta. A criança, isso que a Sandra falou é fundamental, quer dizer, pensar antes de falar, o que eu vou falar? Respeitar o que o outro fala, né? Diferente de mim, mas eu poder ouvir uma opinião diferente e poder argumentar, colocar o que eu penso, defender o meu ponto de vista. Essas são habilidades fundamentais no desenvolvimento infantil. Eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta / indicação, que semana passada eu estava lendo um livro que eu achei extremamente interessante. É um livro que se chama Saúde Mental na Escola. Ele foi organizado pelo professor Rodrigo Bressan
que é um psiquiatra da Unifesp, líder lá do Cuca Legal também. Ele é o pesquisador responsável do projeto Cuca Legal. E, enfim, eu achei o livro muito interessante. Eles falam de diversos transtornos diferentes, alguns mais específicos, né? TDAH, falam de transtorno da ansiedade. Dão várias dicas do professor do que ele pode observar para poder repassar para um psicólogo, para um profissional que vai, de fato, fazer o diagnóstico. E também dá dicas de como o professor pode trabalhar, né? De não dar prova surpresa para um aluno que parece mais ansioso, por exemplo, coisas do tipo. Queria saber se vocês têm outras indicações, algum outro tipo de trabalho. O próprio site do Cuca Legal, vocês querem... O nosso site é www.cucalegal.org.br, né? Nós também no Facebook estamos como Projeto Cuca Legal. Esse livro, Saúde Mental na Escola, ele é bastante interessante porque ele é um livro que tem a colaboração de vários profissionais. Então, é psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, educador. Então, são vários profissionais tratando dessa questão. E o que eu acho muito importante é o foco na saúde mental e não na doença. Né? Como é que eu faço também da escola um espaço de promoção de saúde? Quer dizer, a hora que eu percebo que uma criança está mais ansiosa, né, eu cuidar, né, desse aspecto que você trouxe, né? Quer dizer, eu não vou dar uma prova surpresa para um aluno que está se mostrando ansioso e às vezes ele está vivendo uma situação, enfim, que está aumentando essa ansiedade. São cuidados para que esse ambiente seja mais promotor, né, dessa saúde emocional e que está relacionada com a saúde mental. Ótimo. Acho que o maior aprendizado, não sei se o Leandro concorda comigo, acho que o maior aprendizado da nossa conversa hoje é a importância de você olhar para o seu aluno, né? De você ver quais são as dificuldades que ele tem de fato e no que você pode ajudar e no que você vai precisar da ajuda de alguém para, de fato, fazer com que ele avance. Queria saber se a Sandra tem algo a dizer, um comentário final, uma história para fazer a gente chorar, para fazer a gente rir. Para fazer chorar não vou contar mais, tem muitas, 34 anos quase de escola, foi muita coisa já, né? Mas como a Cione colocou aí, professor, você percebe logo a reação da criança. Qualquer coisa que abala... Na atividade escrita, no comportamento em sala de aula, essa criança, em várias horas ali, você já percebe. A gente fica 8 horas com as crianças na escola. Então, tem coisa que a gente coloca para o pai fala assim para a mãe: nossa, eu nunca vi isso, professora, eu nem percebi. Eu falei, pois é, eu estou já percebendo faz tempo. Então, os pais não têm esse olhar para o aluno. A criança chega em casa, o que vai fazer? Tomar banho, jantar e dormir. Não, na escola ele fica lá o dia inteiro com a gente. E a gente fica muito... Você se apega tanto na criança, que a criança, quando passa de ano, aquele que já está no 3º, 4º ano, aquele aluno que se identificou mais com o professor, até hoje ele chega na escola e vem a te abraçar, vem te beijar, como se fosse ainda do 1º ano. Eu acho muito bonita essa fala, porque a gente começou com o assunto super duro, né? Psicólogo na escola, como é que tem que ser, a estrutura e tal. E escutando, prestando atenção, parece que tem duas coisas muito fortes, né? Que às vezes a gente, de novo, vê como pares de opostos, mas que elas estão muito juntas. Uma é que a escola tem que ser ainda mais profissional, o coordenador tem que saber o que faz, o diretor tem que saber o que faz, o psicólogo tem que estar na escola, a escola tem que tem que deixar a escola mais profissional. E psicólogo também parece que é um grito de ajuda dos professores para deixar essa escola mais profissional. Mas também tem uma outra coisa que é absolutamente fundamental, é que se você deixar tudo frio, se não tivesse olhar do professor que consegue entender, eu me preocupo com o meu aluno, o pai está preso, a mãe passa aqui, leva e mal conversa, se a gente também perder isso... também a gente perde aquilo também que a gente gosta como gente, né? Que é ter outras pessoas se importando com a gente, outras pessoas que falam, eu acredito em você no final das contas. Às vezes a gente acorda à noite, né? E fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje para incentivar aquele aluno que não quer? Qual é uma estratégia que eu vou fazer? E todo dia é um dia diferente na escola. E aí você vai conquistando essa criança. E quando chega assim, eu tive aluna agora que falou assim, ai, professora, eu não queria ficar de férias. O que eu vou fazer?
sabe? Então, você vê, eles têm muito apego. É muito apego você com aquela criança. Você se apega muito, você leva... Tem gente que fala assim, eu saí da escola, acabou meus problemas. Não acabou nada, eu fico com aquilo na minha cabeça. Eu vou fazer o quê? É férias, mas você está sempre lembrando. Né? Eu tenho que fazer isso, vou pensar naquilo, vou fazer uma outra coisa diferente, né? Você fica ligado. Ótimo. Bom, a gente precisa encerrar agora. A gente ainda tem uma pergunta que ficou sem resposta, mas eu acho que vai ter que ficar para uma próxima conversa. Vocês estão convidadas para voltar para a gente debater. Será um prazer. Queria agradecer muito a presença de vocês, eu aprendi pra caramba. Foi ótimo. Queria agradecer também a presença do Leandro. Leandro, sua última chance de fazer bullying comigo. A gente não pratica bullying como método pedagógico. Eu acho errado. Acho errado. Eu sou sua testemunha, tá? Obrigado, Luciane, obrigado. O estúdio tá cheio, tem várias pessoas que não estão falando, mas que também estão presenciando. Quero dizer que, primeiro, agradecer muito o tempo de vocês. Quero agradecer, a gente sabe o quanto é difícil, então o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Quero agradecer muito e de novo. Agradecer o convite aí da equipe por ter me deixado atrapalhar o podcast de vocês. Essa conversa que basicamente para mim foi absolutamente rica em conhecimento e emoção também. Acho que foi muito bonito o que a gente teve nessa manhã hoje. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigada. Bom, é isso. O Fala Aí Professor é uma produção de Nova Escola e da Fundação Lema, em parceria com a Central 3. Todos os nossos programas estão disponíveis no site Nova Escola, novaescola.org.br, onde você também pode conhecer toda a pesquisa Conselho de Classe realizada pela Fundação Lema e pelo Instituto Paulo Montenegro e conhecer vários conteúdos para ajudar a lidar com disciplina, com dificuldade de aprendizagem e para o dia a dia do professor também. Queria agradecer aos ouvintes que estão ouvindo a gente também e falar que na semana que vem a gente vai discutir a valorização da carreira docente. Então, ouçam o programa. É isso, tchau, tchau e até a próxima. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.